Graças a Deus, mais uma vez, a oportunidade que Deus nos dá para, a luz da sua palavra, meditarmos. Convido os irmãos e aqueles que nos visitam a abrir suas Bíblias para o livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Falando sobre o profeta Eliseu. 2 Reis 5, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos nesse momento a orientação da tua palavra, Deus, para que nós possamos, com sabedoria e entendimento, praticarmos as coisas que te agradam. Deus, me dê entendimento para falar aquilo que tem colocado no meu coração, para a honra e glória e exaltação do teu santo nome, Deus. Faça-nos cada vez mais praticantes da tua palavra, não somente ouvintes. Orienta-nos com teu Santo Espírito, em nome de Cristo que eu oro. Amém. O profeta Eliseu. Nós vamos ver uma característica marcante na vida de Eliseu, que foi destacada aqui nessa passagem, e que ela deve ser apresentada na vida de cada um que é salvo em Cristo Jesus. A mensagem está no Velho Testamento, mas ela sempre tem uma aplicabilidade para a igreja nos dias de hoje. Nós não tiramos do contexto o assunto, mas temos sempre buscar fazer uma aplicabilidade para a nossa vida, porque senão não tem sentido nós abrirmos a palavra do Senhor e não ter uma aplicação para a nossa vida. Então, a necessidade de estarmos na presença de Deus, assim como esse homem, o profeta Eliseu. Nós não podemos fugir dessa realidade. O crente, dia a dia, ele precisa estar na presença de Deus. Não só aqui na igreja, nas quartas, nos domingos pela manhã, à noite, ou numa programação especial. No nosso trabalho, na escola, nos nossos estudos, no relacionamento com nossos vizinhos, nós, mesmo nos relacionando com as pessoas, precisamos mostrar que estamos com o Senhor conosco. A presença do Senhor juntamente conosco. Implica viver uma vida conforme viveu o profeta Eliseu. Não porque ele era profeta, não é melhor do que nós. É um servo de Deus que entendeu a vontade de Deus para a sua vida e viveu desta forma. Aqui no caso, nós vamos ver que o profeta Eliseu, versículo 13, lhe disse à moça que tinha sido levada cativa, a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, está falando de Eliseu, que está em Samaria, e ele o restauraria. Eliseu foi recomendável. A menina está recomendando o profeta Eliseu especificamente para o problema que Naamã tinha. Naamã era leproso. De que adianta ser poderoso, de que adianta ser um estrategista, como Naamã era, e sofrer de lepra? Ele foi recomendado por essa moça. Quando nós precisamos do médico, geralmente nós falamos com alguém que já tenha consultado naquela especialidade e pedimos para que nos recomende um médico. E se aquele médico realmente resolveu o problema daquela pessoa, vai ser recomendável esse médico. Se precisamos de um encanador, de um azulejista, nós podemos recomendar o irmão Paulo Veiga. Ele é recomendável. Por quê? Porque ele é capaz, ele é experiente, ele tem habilidade naquilo que ele faz. Eletricista, posso recomendar o irmão Edovar, lá da igreja de Teresópolis, um homem competente no que faz. E se é competente, por que não recomendar? É o que está fazendo aqui a menina para a sua senhora, recomendando Eliseu para um problema específico que estava sofrendo Naamã, lepra. Parecia loucura, mas como que vai curar de lepra? Não, vai lá, fala com o profeta. Deixa o profeta chegar na tua presença e ele vai resolver. Então, quando nós precisamos de alguém, seja advogado, eletricista, azulejista, seja qual for a profissão,
é bom nós recebermos alguém recomendado. Por quê? Porque é de confiança e nós sabemos que aquele serviço vai ser bem feito. Nós não vamos nos incomodar, porque ninguém quer se incomodar. Já tem um problema que precisa ser resolvido. Aí tu recomenda alguém e aquela pessoa não é recomendável, tu vai te incomodar duplamente. Vai causar dor à cabeça. Mas nós vamos ver que Eliseu não. Eliseu era recomendável, porque ele tinha uma conduta decente. Ele era um homem honesto, um homem íntegro. Esse Eliseu aqui é o mesmo Eliseu ali no capítulo 4, versículo 9, quando a sunamita diz para o marido dela, aquele homem que passa ali, sempre aqui, foi o irmão que pregou uma outra vez sobre essa passagem. Eu vejo que é um homem santo de Deus. Vamos fazer sobre esse muro aqui um quarto, para que, quando ele passar para conosco, ele possa chegar e se hospedar e ficar conosco. Ou seja, a pessoa que é recomendável, as outras pessoas buscam o prazer da sua companhia. Não só para ter uma vantagem, não só para usar aquela pessoa, não, porque ela tem prazer. Ela irradia algo que vai acrescentar à vida das outras pessoas. Quão importante é quando alguém pode dizer assim, ó, eu recomendo o irmão tal, eu recomendo o irmão tal, pode confiar, ele vai te ajudar nisso, ele é experiente em determinada área, seja um problema que a pessoa possa estar passando no casamento, fala com aquele irmão, ele tem uma vida que não tem problemas na vida dele no sentido de causar desânimo, causar algum problema que dê continuidade no casamento dele. Fala com ele, ele vai te ajudar. Talvez uma pessoa que está querendo se separar, uma pessoa que está tendo alguma dificuldade nessa área, ou qualquer outra área, orientação com os filhos. Fala com aquele, ele vai te ajudar. Como é importante, mas quando nós recomendamos, irmãos, há uma responsabilidade quando nós indicamos aquela pessoa e para aquela pessoa que, quando ela é indicada e ela é recomendável. Há um testemunho duplo daquele que recomenda e daquele que é recomendado. A importância, eu só vou recomendar aquele que eu posso, como se diz na gíria, botar a mão no fogo por ele, senão eu não vou recomendar. Por quê? Porque aí o meu testemunho também vai ser prejudicado. Mas Eliseu era recomendável. O problema, a necessidade de Naamã era física, era saúde. Como importante é termos alguém para nos ajudar quando nós temos uma dificuldade. A moça recomendou. A pessoa que tem a presença de Deus na sua vida, ela é a melhor recomendação para o problema que precisa ser resolvido. Seja qual for a área, ela é a melhor orientação. Por quê? Porque ela tem a palavra de Deus presente na sua vida. Porque se foi recomendado é porque ela vive e pratica o que está escrito aqui. Então ela pode ajudar. Não porque ela é boa, não, porque ela tem a presença de Deus na sua vida. Foi o que aconteceu com Eliseu. Pôde ajudar Naamã. Diz ela ali no versículo 3, antes, tomara que o meu senhor estivesse na presença de Eliseu. Esse homem ia resolver o problema. Essa expressão tomara indica que realmente Eliseu era digno de um testemunho firme. Senão, essa escrava aqui não ia dizer nada. Fala com Eliseu. Não, ele tinha um testemunho digno. Ele era um homem digno, dignidade. O crente precisa ser digno nas suas atitudes. Ele precisa ser recomendável. Ele precisa dizer e fazer aquilo que ele diz. Porque senão está somente falando e não com a sua vida mostrando. Eliseu era um homem firme. As pessoas devem ver Deus na nossa vida, porque nós somos recomendáveis. Atos 19, 13 a 15. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem sois vós? Os homens, tentando
exorcizar, tentando expulsar demônio, eram 7 filhos de Seva. E aí, no momento que tentam expulsar o demônio, o versículo posterior diz que os demônios se apoderam deles, de 2 daqueles filhos de Seva, e os agridem e eles saem nus correndo. Não eram recomendáveis. Não tinham uma vida. Tentavam mostrar uma espiritualidade, mas a vida deles não era condizente. Os demônios disseram: conheço a Paulo, conheço a Jesus a quem Paulo prega, mas quem são esses aí? Será que os demônios podem dizer: conheço a Jesus, conheço a Paulo, mas não conheço Davi? Por quê? Porque a vida dele não é condizente com aquilo que ele realmente vive, porque ele fala e não faz? Os demônios se apoderaram daqueles homens e eles, não tinham testemunho, não eram recomendáveis, porque diziam uma coisa e faziam outra. Conheço a Jesus, conheço a Paulo, foi o que o espírito maligno disse. Sabia do testemunho de Cristo e de Paulo. O inimigo sabe do nosso testemunho? Apocalipse 12, 10 diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Irmãos, até que nós estejamos na glória, ou porque Cristo vem nos buscar pela morte, ou porque o arrebatamento vai acontecer hoje ou amanhã, Satanás estará sempre nos acusando diante de Deus. Sempre, sempre. Ele não está contente com a nossa postura, com o nosso comportamento, por melhor que seja. Por isso que nós precisamos estar atentos, conforme diz 1 Pedro 5,8, sede sóbrios. Por quê? O inimigo está ao nosso derredor bramando como um leão, querendo nos tragar, ou seja, querendo prejudicar o nosso testemunho para que nós não sejamos recomendáveis, para que nós sejamos um tropeço ao invés de dar glória a Deus. E se Deus nos mantém aqui nesse mundo ainda, é para que Ele receba glória e não nós. Então nós precisamos ter cuidado. Conheço Jesus, conheço a Paulo, conheço a Davi, conheço Douglas, conheço cada um dos irmãos. Satanás tem que dizer isso. Por quê? São recomendáveis, não há nada, não que nós não vamos pecar, mas não há nada que prejudique o testemunho. Porque vivem e praticam aquilo que vivem, mesmo pecadores, porque nós vamos continuar pecando. O adversário quer desqualificar, mas aqui Eliseu tinha um testemunho. A Igreja Batista, fundamental do bairro Tristeza, há 30 anos tem um testemunho. Por quê? Porque ela prega a doutrina, porque ela evangeliza, porque os membros estão comprometidos com a obra. Entendem o propósito pelo qual Deus nos mantém unidos na comunhão, fazendo a vontade de Deus, para que quando alguém chegue aqui, escute a mensagem, a pregação, saia diferente do que entrou, e possa lá fora dizer: fulano, pode ir lá naquela igreja, lá sim, lá eu vejo Deus na vida do pastor, dos diáconos, de todos aqueles irmãos. Como é agradável, como eu escutei no domingo à noite, uma pessoa saiu daqui e dizendo: puxa, olha que igreja maravilhosa, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Por quê? Porque me sinto recebido, porque sinto que aquilo que está sendo pregado é a verdade, que não há engano. É recomendável a Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza. E há 30 anos isso acontece. Por quê? Porque não se afasta, a liderança não se afasta da palavra de Deus, os membros não se afastam da palavra de Deus, mesmo ainda em condição de pecador. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, para que nós possamos continuar sendo recomendáveis. Eu reconheço Cristo, eu reconheço Paulo, Barnabé, eu reconheço Davi, eu reconheço a cada um.
Atos 11, 21 e 22. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Na formação da igreja da Antioquia, a fama dela se propagou tanto, porque a igreja era recomendável. A igreja era recomendável. Enviaram Barnabé, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Que nós, irmãos, possamos permanecer no Senhor, porque é a única forma de nós sermos recomendáveis. Não porque somos melhores do que ninguém, não porque somos profetas, porque somos filhos de Deus que procuramos viver e praticar a palavra de Deus. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, versículo 24 a 26 de Atos 11, e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pregaram e muitos creram, porque pregavam a verdade, porque viviam a verdade, porque a palavra que eles realmente viviam era recomendável com suas vidas. As pessoas têm prazer em chegar para ouvir quando nós temos testemunho e quando convidamos. Do contrário, as pessoas não vão chegar. Pregar doutrina, arrependimento de pecado, céu e inferno, salvação, perdição, é a responsabilidade da nossa igreja há 30 anos. E ela tem feito isso. Por isso que ela é recomendável. Porque ela não se afasta das verdades da palavra de Deus. Não é um clube, não é uma reunião aprazível. Temos prazer na comunhão, sim, mas não é uma reunião aprazível, como se fosse um clube. É pessoas que querem fazer a vontade de Deus reunidas no mesmo local para que a palavra possa exortar a continuar fazendo a vontade de Deus. Atos 13, 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, Manamém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Na igreja de Deus, Barnabé e Saulo, homens versados, conhecedores, mestres, doutores na palavra de Deus. Não porque fizeram uma faculdade, não porque se interessam em saber mais sobre o Evangelho. Deus deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e outros para doutores. Pastores e doutores, ou seja, pastor e professor. Ensinar. Como eu vou ensinar se eu não aprendo, se eu não tenho interesse? Como eu vou ser recomendado? Se o pastor precisar abrir uma congregação em algum outro bairro, ele pode contar comigo? Ele pode contar com o irmão? O irmão é recomendável? A irmã é recomendável para participar como professora na escola dominical? Recomendável. Deus nos deu essa responsabilidade. Que possa acontecer conosco como igreja, que possa realmente, no nosso relacionamento com as pessoas, nós termos o desejo, o prazer de ensiná-las sobre o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade. Nós somos recomendados para isso. Não precisa, como disse, fazer seminário. Basta se interessar pela palavra do Senhor. Ter uma vida consagrada, uma vida de santidade e de fidelidade que mostre aquilo que realmente tu estás pregando. E disse ela à sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta. Filhos precisam ser educados nos propósitos da palavra de Deus. São o futuro da igreja. Mas se nós não instruirmos nossos filhos nos caminhos do Senhor, como que eles vão ser recomendados no futuro como membros de uma igreja que vai continuar pregando a palavra até que Cristo volte? Responsabilidade nossa. A causa do Senhor precisa de pessoas como Eliseu, como Barnabé, como Paulo, como Davi, como
Paulo Veiga, como Eduardo, como cada um de nós. Ela depende. Cristo nos deixou essa responsabilidade, nesse sentido que depende. Deus não precisa de nós, mas Ele tem prazer em nos usar para a sua glória. Ele poderia fazer sozinho a obra, mas Ele tem prazer que nós façamos. Para concluir, Daniel 5,12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual pôs o rei o nome Belsazzar. Chama-se, pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. O que acontece aqui no contexto? O rei Belsazzar havia trazido todos os utensílios da casa do Senhor e havia feito uma festa com as suas concubinas, com as suas mulheres, com os seus príncipes, e apareceu aquela mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Uzurfaim. E a mão se retirou. E o rei dobrou o joelho, porque tremeu de pavor. O que é isso? Não sabia o que fazer. Trouxe os magos, trouxe todos os agoreiros para tentar interpretar o que estava escrito lá, e ninguém soube. Aí a mulher do rei Belsazzar lembrou de quem? De Daniel. Na época do teu pai, tinha um dos cativos de Judá. Esse homem era perito em interpretação do sonho. Recomendável. Um homem que viveu no meio dos ímpios, Daniel, um homem que viveu no meio da promiscuidade, mas teve um testemunho firme. Homem recomendável. A própria mulher do rei está lembrando, traz esse homem aqui, que esse homem aqui vai dissolver esse enigma. Recomendável. A esposa lembrou-se disso. Que realmente, irmãos, as pessoas possam lembrar, como lembraram de Daniel, como lembrou aqui de Eliseu, a menina, como Barnabé foi lembrado, Paulo foi lembrado pelos demônios, como Cristo foi exaltado pelos demônios, que as pessoas possam lembrar de nós, em qualquer dificuldade, em qualquer problema que possam ter, porque sabem que nós temos a sabedoria dos céus para ajudá-los. E somente no momento de dificuldade é que as pessoas procuram Deus. Nós sabemos disso. Porque quando a vida está com a vela levando o barco para frente, as pessoas não querem saber de Deus. Mas que nós possamos estar atentos no nosso relacionamento com essas pessoas, mostrando com a nossa vida que elas, o dia que precisarem, podem contar comigo, contigo, porque nós somos recomendáveis, porque Deus está conosco, porque nós temos prazer em viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que sepulta o meu eu e exalta o Deus Todo-Poderoso. Casos difíceis, que as pessoas possam lembrar de nos procurar. Testemunho que dá salvação é o que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Salvação para as pessoas que ainda não creem. Que possam recorrer a nós. Que nós possamos estar prontos. Sabendo que os demônios estão ao redor bramando. Mas que esse bramar deles não seja para nos derrubar. Mas que seja realmente uma preocupação deles, porque nós estamos firmes. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Não vamos nos exaltar, mas eles precisam ver na nossa vida que realmente nós vivemos porque amamos aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Não é pauta do desafio, mas depois ele não pode ler o restante do capítulo lá, vai ver a bênção que foi. Naamã foi curado e os oficiais dele também foram impactados pelo testemunho de Eliseu. Porque no momento em que eles disseram, vai lá, faz, porque se é tão simples, ele não diria para te fazer uma coisa que seria pesada para ti. Então, impactou os oficiais dele com o testemunho, porque era recomendável. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós damos graças pela Tua palavra, que nós possamos ter interesse em viver uma vida, Deus, dentro da Tua vontade, não da nossa. Sabemos que as lutas diárias são difíceis, mas que nós possamos depender do Teu Espírito Santo, como
como crente, também como igreja, Deus, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e que nós sejamos recomendáveis a Deus, para que eles também possam conhecer Jesus Cristo como Salvador. Graças a Deus por tudo. Toma em tuas mãos nossas vidas, os pedidos que serão apresentados, que a tua vontade seja feita para a honra e glória e exaltação do teu santo nome. Em nome de Cristo.